Como se tornar uma pessoa altamente focada e capaz de ter produtividade? Nessa aula de hoje eu vou apresentar para você, eu vou propor para você uma nova forma que você pode implementar no seu dia hoje, logo depois dessa aula, e já vai te ajudar muito para você poder conseguir ter foco de fato na sua vida. Eu vou só fixar o comentário aqui com o tema da aula de hoje: como se tornar uma pessoa altamente focada. Pronto, fixado, né? O pessoal vai chegando, eles vão olhando o comentário fixado e já vão compreender o tema proposto para a aula de hoje. Bom, vamos começar então, porque essa aula vai ser muito mais prática do que teórica, né? Tem princípios que exigem um pouco mais de teoria para fundamentar, outros precisam de um pouco mais de prática, mais exemplos, mais detalhes. Então, o tema de hoje então é como ser, né, uma pessoa altamente focada e capaz de ter produtividade. Bom, não é novidade para a maioria das pessoas que para que elas possam ter produtividade, elas precisam ter foco. Talvez não seja novidade para você, talvez seja novidade para você, mas o fato é, para a pessoa que quer ter produtividade, seja na vida pessoal, no trabalho, na vida acadêmica ou em alguma esfera da sua vida que você queira ter produtividade, é recomendado você ter foco, certo? Há várias técnicas, há vários métodos para poder ter foco e hoje eu vou te apresentar um dos mais eficientes. Hoje eu vou te apresentar uma das formas, inclusive uma das mais conhecidas para a pessoa gerenciar, né? Uma das técnicas mais conhecidas de gerenciamento do tempo, uma das técnicas mais conhecidas quando o assunto é produtividade. Aliás, já faz um bom tempo que eu queria já falar sobre ela, mas já estava sendo proposto os outros temas já abordados e hoje estamos tendo aí a oportunidade de estar falando sobre ela, que é o princípio de Pomodoro. Pomodoro, a tradução é tomate, né? Pomodoro é o termo em francês, que traduzindo para o inglês, né, traduzindo para o português, é tomate. Tomate de cozinha é quase isso. Tomate no sentido de relógio, né? Lá na França, eles utilizavam um relógio que basicamente similar a um temporizador, onde ele marcava Enfim, eu vou explicar a técnica agora, você vai compreender. Mas o fato é que esse tomate era um relógio, né? Tinha um formato de um tomate. E aí já era chamado de Pomodoro, que era o nome na França. O princípio de Pomodoro, ele é o princípio que tem como intuito de fazer, né, de tornar uma pessoa altamente focada e capaz de ter produtividade. E a pessoa que criou o princípio de Pomodoro, ele foi um cara chamado Francisco, né? Ele morava na Itália, ele estudava numa universidade, e aí ele fez o seguinte: para ele conseguir manter o foco nos estudos, ele separou 25 minutos para se manter focado no estudo, e depois, quando o alarme tocava, ele marcava 5 minutos para poder ter um momento ali de intervalo. Ele fazia isso durante 4 ciclos. E ele percebeu que a performance, que a produtividade dele nos estudos havia aumentado. E ele começou a divulgar para as pessoas, e aí, hoje em dia, é uma das técnicas mais utilizadas, tanto para poder estudar, ou para poder trabalhar, ou para diversos aspectos, para aumentar a produtividade, o princípio de Pomodoro. Tem esse nome por causa que ele utilizava, era um tomate, né? Era um relógio de cozinha que tinha um formato, né, de um tomate.
Ele marcava o tempo e mesclava entre 25 minutos de foco no trabalho, na tarefa, no estudo que ele estava realizando, e os outros 5 minutos eram 5 minutos de intervalo, tá certo? Pessoal, dessa forma vocês conseguem ter foco no que vocês estão realizando. Dessa forma vocês conseguem ter o quê? Mais produtividade no trabalho. Dessa forma eu não sei de fato qual é o intuito da pessoa estar buscando produtividade, né? Se é na vida pessoal, se é no trabalho, ou se é na vida acadêmica. Mas o fato é que surge aí uma proposta para você aumentar o seu foco. Bom, mas aí vem a pergunta, como é que eu utilizo o Pomodoro? Bom, primeiramente eu vou utilizar o Pomodoro original, tradicional, como exemplo, e depois eu vou mostrar outras formas de você estar utilizando o princípio de Pomodoro também, porque existem 3 formas de você fazer isso. Eu vou mostrar para você a primeira forma, que é a forma mais utilizada, e que é a forma mais utilizada, que é a forma original de ser utilizado, mas que é importante às vezes a pessoa fazer algumas adaptações e aí tem as outras formas, mas tudo seguindo essa estrutura que eu vou apresentar para você. A primeira forma de você aplicar, né, o princípio de Pomodoro, que é a forma mais utilizada, que inclusive era a forma com que o Francisco utilizava, era da seguinte forma: 25/5. 25 minutos de foco pleno na tarefa, no estudo, no projeto, no compromisso, na atividade que você está realizando ou fazendo, e 5 minutos de intervalo. Só que não é simplesmente 25/5, né? Tem 4 ciclos. Como assim? 25 minutos de foco na tarefa, 5 minutos de intervalo. Primeiro ciclo. Segundo ciclo, 25 minutos de foco na tarefa, 5 minutos de intervalo. Aí você vai para o terceiro ciclo. Terceiro ciclo, 25 minutos de foco na tarefa, 5 minutos de intervalo. E aí nós vamos para o quarto ciclo. Quarto ciclo, 5 minutos de foco na tarefa, 25 minutos de foco na tarefa. E ao invés de ser 5 minutos de intervalo, vão ser 15 minutos de intervalo, onde você pega os 5 minutos dos ciclos anteriores, do primeiro ciclo, do segundo ciclo e do terceiro ciclo, que forma 15 minutos. Aí você vai se dar um intervalo maior de 15 minutos. Depois, você volta inicialmente para completar os 4 ciclos. Você volta inicialmente desde o início. Primeiro ciclo, 25/5, depois, e assim continuamente. Nos 25 minutos de foco que você definiu, você tem que se manter focado na tarefa que você se propôs a realizar, certo? Então, para isso, o primeiro passo de tudo é a clareza. Para o quê? Para você poder direcionar o seu foco e a sua atenção para o que é importante, para o que é a prioridade, para o que é realmente o que você precisa de fato fazer, o que é relevante para você poder fazer. Então, para isso, a gente tem ali. Então, para isso, nós temos ali o seguinte. Primeiro de tudo, você vai precisar de uma lista de tarefas para você poder direcionar a sua atenção, tá? O princípio de Pomodoro não tem como ele ser utilizado se você não tiver clareza. Então, para isso,
é importante que você construa o pilar da clareza para você poder usar esse princípio. Principalmente, você vai ter que utilizar um princípio chamado de princípio do planejamento do dia. Esse princípio é o que vai te ajudar para que você consiga realmente saber o que fazer primeiro. Porque esse princípio tem ali o princípio da priorização, do bloco de tarefa, tem ali as tarefas mais atualizadas do que você tem que fazer no dia, e dessa forma você tem muito mais produtividade no seu dia a dia. Então é recomendado você utilizar o princípio do planejamento. Antes de buscar implementar o princípio de Pomodoro, ok? Para você saber o que fazer realmente. Depois que você busca o princípio de Pomodoro, depois que você busca o princípio do planejamento do dia, aí nós vamos de fato para o Pomodoro. Você vai precisar como ferramenta, como instrumento, ter um temporizador, seja no seu celular, computador ou tablet, para você poder marcar realmente o tempo. E você pode fazer isso de duas formas. Você pode, de fato, colocar um temporizador e marcar 25 minutos de foco. Quando o seu temporizador tocar, aí você marcar 5 minutos de intervalo, e você pode fazendo isso, marcando no seu celular, computador ou tablet, fica a seu critério, ou você pode colocar alarmes, Então, por exemplo, 7 horas eu vou realizar determinada tarefa e eu vou utilizar o Pomodoro. 25, vou marcar. Aí, 7 horas, quando for 7h25, toca. 7h25, você já sabe que é um intervalo. Aí o intervalo acaba 7h30. 7h30 você entra, inicia o segundo ciclo de Pomodoro. E aí quando for 7h55, você conclui. Você entra em intervalo de novo. Quando for 8 horas, um terceiro ciclo do Pomodoro. E aí quando foi 8h25, o terceiro ciclo do Pomodoro já foi cumprido. Aí você já está entrando no quarto ciclo do Pomodoro. Então, 8h25, quarto ciclo. E aí você vai se dar um intervalo maior, que começa a partir das 8h55 e vai até às 9h10, certo? Aí às 9h10 você pode reiniciar todos os ciclos de novo, gente, certo? Então essa é a proposta. São 4 ciclos e aí você utiliza aí você pode utilizar o temporizador ou você pode utilizar alarmes. Fica ao seu critério, tá ok? Eu imagino que, se você não tem temporizador, você pode instalar. Acredito que todos os aparelhos tenham temporizador, mas se não tiver, é só instalar também, procurar aplicativos de temporizador que tenham também. E você pode estar instalando e ativando. Inclusive o próprio aplicativo, se você digitar Pomodoro Temporizador ou Pomodoro Timer, no Google você vai encontrar o site, Normalmente é o primeiro site onde ele tem o temporizador para te ajudar já, É um site criado para o próprio aplicativo, para o próprio princípio de Pomodoro. Você entra ali e você implementa o horário ali, 25 e tal, já fica já estruturado para você. Você também pode fazer isso. Tem essa proposta como recurso. Bom, é importante você também utilizar para apoiar o seu foco durante a realização da sua tarefa. É importante você apoiar
outros princípios que já foram apresentados para você, como, por exemplo, o princípio do foco pleno. Foco pleno vai te fazer o quê? O foco pleno vai te fazer ter mais atenção na tarefa. O princípio da organização também vai te ajudar para que você consiga criar um ambiente propício para você ter produtividade. Né? Um ambiente organizado, um ambiente limpo, vai te ajudar para que você consiga ter foco e produtividade. Além disso, o princípio do foco pleno, como eu mencionei, vai te ajudar. O princípio do foco pleno, como eu mencionei, vai te ajudar para que você consiga bloquear as distrações que estão te limitando de você ter foco e vão te ajudar para que você tenha foco de fato. E aí, isso vai contribuir também com o princípio de Pomodoro. Então, implementa o princípio de Pomodoro, mas ele se percebe que ele precisa do apoio dos outros princípios e até mesmo do pilar da clareza. Próximo passo. Então agora, o que eu posso fazer, Vitor, durante o intervalo? Essa é a pergunta também que pode ser relevante de ser respondida, né? Então, você tem aí 4 ciclos de intervalo. No último ciclo de intervalo, você tem um tempo maior de intervalo, que no caso é 15 minutos. Né? O que você pode estar fazendo durante os intervalos que você tem? Há várias possibilidades, como, por exemplo, você pode beber água. Muitas vezes a gente passa ali 25 minutos, alguns outros momentos sem beber água. Né? Beber água vai te ajudar para você hidratar o seu corpo, hidratar o seu organismo, o que vai te ajudar em muito. Também hidratando o seu cérebro para que ele consiga absorver mais conhecimento, aprender mais. Né? O oposto também acontece quando o indivíduo não bebe água. Então, hidratar o corpo é relevante nesses momentos, né, de intervalo ali. Vai te dar até uma sensação melhor quando você for retornar ao foco na realização da tarefa. Outra sugestão, segunda sugestão para você fazer durante seu momento de intervalo é ir ao banheiro, né? Aproveitar esse momento para poder ir ao banheiro. Às vezes jogar uma água no rosto ou fazer alguma necessidade, algo nesse sentido. Aproveitar o intervalo exatamente para isso, ao invés de parar no meio da tarefa de fato durante os 25 minutos e para realizar essas coisas que poderiam ser realizadas durante o intervalo. Bom, não é recomendado ficar em telas durante o momento de intervalo, certo? O recomendado é você descansar suas vistas, né? O recomendado é você estar fazendo outra atividade. Agora, mas se há a importância ou até mesmo a urgência de responder mensagens de texto de alguma pessoa, ou ligar para alguém, ou atender uma ligação, se há essa necessidade, se há essa necessidade, é importante, se há essa necessidade para você, então você pode retornar, ligar para essa pessoa e aproveitar esses 5 minutos para isso. Mas não esqueça, é só 5 minutos, né? Você deve seguir regradamente o princípio de Pomodoro. E aí há também outras sugestões, como por exemplo, consumir determinados alimentos, né? Ou beber um cafezinho, ou comer uma fruta. São sugestões que você pode, ou colocar uma música e ouvir essa música também vai fazer com que você retorne ao trabalho muito mais motivado, muito mais engajado.
ou nesses 5 minutos você pode conversar com os colegas, com os amigos ali do trabalho ou do ambiente que você está realizando aquela tarefa. Você pode fazer uma caminhada de 5 minutos, né? Dar uma volta. Enfim, são algumas sugestões, são algumas possibilidades para você realmente aproveitar, né, o seu intervalo e, de certo modo, esse aproveitar um intervalo, essa sugestão de aproveitar um intervalo, vai fazer com que você esteja muito mais motivado e bem disposto para voltar à tarefa que você estava realizando ou para iniciar uma tarefa nova no seu Pomodoro. Outra recomendação é você você pensar no seguinte: quando você olhar para uma tarefa, né, para a tarefa que você vai realizar ali no seu planejamento do dia, você olha para a tarefa, procure pensar quantos pomodoros irão gastar para você realizar aquela tarefa, né? Quantos pomodoros você terá que utilizar para realizar aquela tarefa. Às vezes pode ser 4 pomodoros, né? No caso, às vezes vão ser 4 pomodoros. No caso, às vezes vão ser 8 pomodoros. Então é interessante você pensar quantos pomodoros você irá gastar. No caso, às vezes tem pomodoro que você vai gastar só 25 minutos. Então procure pensar isso também. Bom, agora eu vou propor para você mais 2 formas de você utilizar o Pomodoro. E a primeira forma que será apresentada agora, a primeira forma é o 25/5, que é a tradicional, certo? Mas tem pessoas que levam às vezes cerca de 10 a 15 minutos para poder se manter focado na tarefa que está realizando. Isso não é algo incomum de acontecer, tá? Tem pessoas que levam um pouco mais de tempo realmente para manter a concentração na realização da tarefa. Para isso, existe uma segunda forma, que ao invés de ser 25/5, é 50/10. O 50/10 é 50 minutos de foco na tarefa e 10 minutos de intervalo. Porque dessa forma você consegue entrar, né, nesse estado de foco ali durante a realização da tarefa, esses 15 minutos, e você consegue aproveitar ele muito bem ali, né? Cerca de mais de 30 minutos aí focado e atento na tarefa. O 50/10 também é recomendado para 50 minutos aí de foco na tarefa e 10 minutos de intervalo. Também é focado para quem tem projetos muito grandes ou quem está realizando tarefas que são um pouco maiores. E aí é recomendado a utilização do 50/10, certo? Ou você pode mesclar o 50/10 e o ciclo de intervalo. E a regra para utilizar o 50/10 é similar ao 25/5 que já foi abordado, tá? Você vai precisar, para utilizar essa segunda forma, planejamento do dia, né, com todas as tarefas que você tem que fazer no dia, essas tarefas organizadas em uma ordem hierárquica, utilizando o princípio da priorização. E no caso, 50 minutos de foco na tarefa, 10 minutos de intervalo. Primeiro ciclo, 50 minutos de Pomodoro, 10 minutos de intervalo. Segundo ciclo, 50 minutos de foco, 50 minutos de Pomodoro, 10 minutos de intervalo. Terceiro ciclo, 50 minutos de Pomodoro, 10 minutos de intervalo. E por último, a gente tem o quarto e último ciclo, que é 50 minutos de foco na tarefa, e ao invés de ser 10 minutos de intervalo, vão ser 30 minutos de intervalo.
né, pegando aí os 10 minutos dos 3 ciclos anteriores, 10, 20, 30 minutos de intervalo. Você pode mesclar a forma 50-10 e a forma 25-5. Então, por exemplo, você pode às vezes começar o seu dia com a forma 50-10 e depois ir para, quando você concluir todos os 4 ciclos, aí você vai para o 25-5. Depois você pode voltar, né? Você pode estar mesclando, mas não mescle, por exemplo, 50-10 e depois 25-5. Não, dessa forma não é recomendado, tá? Siga os 4 ciclos inteiros. Depois, se você quiser mudar de forma de utilizar o Pomodoro, você pode. E agora, última forma de você utilizar o Pomodoro, né? Terceira e última forma é a forma 75, é a forma 75 minutos e 15 minutos. Como é que você utiliza essa forma, né? São 1 hora, no caso, são 1 hora e 15 minutos de foco na tarefa e depois você terá, depois você terá de possibilidade 15 minutos de intervalo. E isso cumprindo 4 ciclos. Então, no caso, chamado também de 75-15, né? 50 mais 25. Então, no caso, você tem de possibilidade, então, 1 hora e 15 minutos de foco na tarefa que você está realizando. Pode ser qualquer tarefa, seja estudo, seja uma tarefa no trabalho, seja organizar a casa. 1 hora e 15 minutos. E aí você tem de intervalo 15 minutos. Você tem de intervalo 15 minutos. Esses 15 minutos de intervalo. O intervalo vai ser maior. Por quê? Porque o tempo de foco na tarefa também é maior. Então, essa é uma possibilidade para você. E o mesmo, e o processo é o mesmo, né? Essa terceira forma, 75-15, o processo é o mesmo. 1 hora e 15, primeiro ciclo, 1 hora e 15 minutos. 1 hora e 15 minutos e 15 minutos de intervalo. Segundo ciclo, 1 hora e 15 minutos de foco na tarefa e 15 minutos de intervalo. Terceiro ciclo, 1 hora e 15 minutos de foco na tarefa e 15 minutos de intervalo. No quarto ciclo, 1 hora e 15 minutos de foco na tarefa e 45 minutos de intervalo, que pega 15 minutos do primeiro ciclo, 15 minutos de intervalo do primeiro ciclo, 15 minutos de intervalo do segundo ciclo, que dá 30 minutos, e 15 minutos de intervalo do terceiro ciclo, que dá um total de 45 minutos. Tem um intervalo maior, né? Essa forma de utilizar o Pomodoro tem um intervalo maior, né, de 45 minutos, pelo simples fato de que o tempo de foco na tarefa também é maior, né, gente? Então, ele merece esses 15 minutos e depois esses 45 minutos depois depois desses intervalos. Dessa forma, você se manterá mais focado na tarefa, no projeto, na atividade, naquilo que você está realizando. Então, recapitulando o que a gente falou nessa aula de hoje, foi: primeiro de tudo, você vai precisar de um planejamento, né? Você tem que saber o que você vai fazer no dia para você poder utilizar o princípio de Pomodoro. Você pode ter em mãos a melhor técnica, o melhor princípio para você poder ter foco, mas ele precisa de uma direção. E a direção é o planejamento do dia. Então, independente se você vai utilizar a forma 25-5, 50-10 ou 75-15, você vai precisar de um planejamento do dia. Você vai precisar ter o planejamento do dia em mãos. Outro aspecto importante é
vê aí na sua realidade qual você vai utilizar conforme a sua necessidade, tá ok? Eu, por exemplo, utilizo 50-10, mas você pode utilizar o 25-5, você pode utilizar o 75-15, ou você pode ir mesclando, né? Fica ao seu critério. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço.